das escrivaninhas. Tirem as canetas dos porta-lápis. Preparem-se para um momento especial dentro do canal Conexão em Ciência. Vem aí, SOS Antibiótico Terapia. Anotem, prestem atenção. Pergunta provável para a prova. É com vocês. Muito bem. Vamos ao nosso SOS aqui, Antibiótico Terapia para a prova. Uma urgência necessária. Vamos a um resumo breve aqui da introdução à antibiótico-terapia. Vamos lá. Então, primeiramente, quais são os princípios da antibiótico-terapia, não é verdade? Qual é a característica de um antibiótico ideal? Isso é importante não só para essa introdução, mas também para todo o estudo da antibiótico-terapia, né? Então, se a gente fosse citar um antibiótico ideal, a gente teria que caracterizá-lo da seguinte forma. Ele tem que ter atividade antibacteriana sobre um amplo espectro de micro-organismos. Ele deve ser absorvido por via oral e parenteral. Ele tem que ter uma fácil distribuição pelos tecidos e líquidos orgânicos, quer dizer, atingindo assim uma concentração bactericida. Ele não deve sofrer destruição por enzimas tissulares, nem provocar efeitos irritantes, tóxicos ou alérgicos. Não provocar também diminuição da resistência do hospedeiro, não ter efeitos teratogênicos, produzir concentrações elevadas e por tempo prolongado e ser facilmente obtido em escala industrial. Então, essas são as principais características. Se a gente for focar dentro dessas características, quais que a gente não vai esquecer, está lá, ó. Interferir com as funções vitais da bactéria sem comprometer as células do hospedeiro. Então, primeiro aspecto importante que não se deve esquecer se cair na prova. Professor, vai cair na prova? Não sei. É bom você focar nisso. Vai que eu estou indicando aqui o caminho. Toxicidade seletiva para o agente infectante, ó, aqui, ó. Baixa incidência de efeitos adversos, toxicidade ao hospedeiro, que se relaciona muito com a primeira, né? Ela deve matar a bactéria, mas não provocar nenhum efeito prejudicial ao hospedeiro. E não desenvolver aparecimento de resistência bacteriana. E essa resistência bacteriana, na verdade, não é o antibiótico que desenvolve. A bactéria pode ter capacidade natural, uma resistência natural àquela molécula do antibiótico, tá? E o antibiótico, na verdade, geralmente ele seleciona as bactérias mais resistentes, matando as mais sensíveis, e as mais resistentes são as que sobrevivem. Mas esses são os principais parâmetros que vocês não devem esquecer sobre a antibiótico-terapia, o antibiótico ideal. Muito bem, dito isso, o que a gente tem que considerar quando falamos no uso de antibióticos? Numa determinada situação, você se deve perguntar, é necessário o uso de antibiótico? Sim ou não? Se sim, que use. Se não, que não use. Identificação do micro-organismo. Isso é importante, porque, obviamente, uma terapia empírica inicial, é fundamental, mas, posteriormente, faz-se necessário o conhecimento daquele micro-organismo para uma terapia mais direcionada, né? Então, a terapia empírica contra a terapia direcionada. Suscetibilidade daquele micro-organismo. Não adianta eu administrar por exemplo, um beta-lactam, uma penicilina a um micro-organismo que tenha uma resistência conhecida com relação àquela penicilina, àquele beta-lactam, que é o exemplo que eu estou dando. Então, o organismo é suscetível àquele fármaco. O local anatômico da infecção. Não adianta eu administrar fármacos que tenham baixa lipossolubilidade para, no caso de agir contra uma meningite bacteriana. Não adianta. Ou mesmo eu utilizar uma droga numa baixa dose que ela faça um efeito necessário de uma infecção urinária. Tá? Normalmente doses menores conseguem fazer porque tem uma retenção maior no rim, a gente conversa isso mais à frente. Muito bem, então é importante saber o local para saber se o antibiótico tem capacidade de atingir aquele local de infecção. Se ele não tiver essa capacidade, não adianta você administrar aquele antibiótico, obviamente. Fator do paciente, a idade. Claro que aqui eu estou relacionando indivíduos idosos ou crianças, que são os extremos, isso é importante, porque também eu vou associar, principalmente nos idosos, a função hepática, a função renal. Em mulheres grávidas, isso vai sofrer alterações. Alguns antibióticos podem e vão ultrapassar a barreira placentária, outros não vão fazer isso.
O histórico de alergia, alguns antibióticos são conhecidos, e isso aqui eu espero que vocês lembrem, principalmente as penicilinas e as sulfonamidas são conhecidos por ter um histórico de alergias, e fatores relacionados ao sistema imune do indivíduo, que podem muitas vezes estar comprometidos, como por exemplo nos HIV positivos, e com isso uma determinada droga pode não fazer efeito, ou pode fazer um efeito em uma dose que seria considerada usual e naquele indivíduo tem que sofrer um ajuste. Muito bem. O que mais? A segurança do fármaco. Esse fármaco é seguro? Qual é a janela terapêutica dele? E o custo? Porque muitos vão dizer, por exemplo, ciprofloxacino, o genérico é barato, mas há uma diferença muito clara, principalmente no uso da antibiótico-terapia, do referência nacional, que são as drogas conhecidas, o cipro original, referência, é R$150 a caixa. Se você pegar um genérico, o genérico ele não passou necessariamente, e não passou por todos os testes que o referência passou. Então ele pode não produzir os efeitos esperados, finais, que o referência produz. Isso, caracteristicamente, com antibióticos, é importante. E se a gente nem vai falar do similar, porque o similar menos ainda. Certo? Sigamos. Vamos lá. Como é que a gente identifica um micro-organismo? Como é que a gente sabe que uma bactéria, que um protozoário é sensível a uma alga, é sensível a um antimicrobiano? Nós temos testes quantitativos e testes qualitativos. Quando eu conceituo o antibiótico ele é uma substância que é produzida por micro-organismos e é capaz de agir de forma tóxica contra outros micro-organismos. Então, ela impede o crescimento e a sobrevida de outros micro-organismos. O exemplo foi o Alexander Fleming com a penicilina. Quer dizer, culturas do fungo penicillium, que depois ficou conhecido como penicillium de início notatum, depois crisógeno, passou a sintetizar a penicilina, que inibia o crescimento de cepas bacterianas. Muito bem. Então, a partir desses estudos, nós temos como observar a sensibilidade de um micro-organismo através de dois tipos de técnicas. São os antibiogramas. Esses antibiogramas, eles podem identificar qual a dose e qual é o antibiótico que é sensível. Nós temos as técnicas também de coloração, que são as mais fundamentais, que são as para diferenciar gram positivo e gram negativo. Nós temos os cultivos e identificação dessas suscetibilidades, que são os antibiogramas. Nós temos a detecção de antígenos microbianos, detecção de RNA e DNA microbiano também, através, como vocês estão vendo aqui do lado, de técnicas de PCR, que você consegue identificar esse DNA e esse RNA presente numa amostra, e detectar se tem resposta inflamatória imune do hospedeiro contra o micro-organismo. Isso também é possível. Dentro desses testes, obviamente, que o primeiro deles, que é o teste de Gram, ele vai diferenciar, através do método colorimétrico, a característica das bactérias gram-positivas, que tem na parede celular formada basicamente por peptídeo-glicanos, de uma união de cadeias, né, entre o ácido N-acetilmurâmico e N-acetilglicosamina, com as bactérias gram-negativas, que tem uma membrana externa, uma parede, uma membrana externa, uma camada de peptídeo-glicano muito fininha, e essa membrana externa contém lipoproteínas, lipopolissacarídeos, que são importantes antígenos, que são os LPS, conhecidos na imunologia, que vão despertar respostas imunológicas, vão agir como antígenos. E as bactérias gram-negativas possuem um espaço periplasmático, que é constituído por essas lipoproteínas, o peptídeo-glicano. E nesse espaço periplasmático, elas contêm, possivelmente, quando é o caso, enzimas que vão degradar determinados tipos de antibióticos. Tá? Então tem uma diferença clássica aqui, e a presença de porinas também nas gram-negativas. Muito bem. Há uma diferenciação também muito importante quando a gente fala de antibiótico-terapia, que são os antibióticos bactericidas e bacteriostáticos. Então, e obviamente que essa concentração bactericida, a concentração inibitória mínima, através de um estudo de um antibiograma, vai me dizer qual é a concentração daquele determinado antibiótico para provocar a parada de crescimento
daquela colônia de bactérias, então um efeito bacteriostático. Ao passo que a concentração inibitória bactericida é a concentração do antibiótico que vai, uma vez que sendo administrada, inibir o crescimento e provocar a morte daquelas bactérias. Então esse gráfico compara isso, olha, um controle sem fármaco de uma amostra de um número de bactérias em crescimento, em azul, a partir da adição de um fármaco bacteriostático, exemplo aqui o cloranfenicol, poderia ter sido o macrolide e outro qualquer que fosse, tetraciclina. E, ao mesmo tempo, no gráfico também a gente pode visualizar a adição de um fármaco bactericida. O exemplo, a penicilina, poderia ser um aminoglicosídeo, enfim, outro fármaco que fosse bactericida. Então, vocês vejam que tem a redução, a partir do momento da adição do fármaco, a redução do crescimento. E aqui, no caso da curva do bactericida, a morte da bactéria. Muito bem. Para determinar essa sensibilidade, como eu tinha citado anteriormente, nós vamos ao estudo do antibiograma. O antibiograma ele pode ser qualitativo. Quando é que ele é qualitativo? Quando ele é um método de difusão. Um método de difusão é aquele método do disco, que eu já vou mostrar para vocês. E nós temos o método quantitativo. O método quantitativo é a partir de uma bateria de diferentes tubos de ensaio, você coloca concentrações de antibióticos que vão de pequena concentração a elevadas concentrações. E esses antibióticos são administrados nesses tubos a cepas bacterianas presentes em meio para crescimento dessas cepas. Você administra esses antibióticos em diferentes concentrações. Para observar a partir de qual antibiótico, qual concentração desse antibiótico vai haver a parada do crescimento da bactéria e qual a concentração que vai levar à morte completa dessa colônia, dessa amostra bacteriana. Então eles ficam 24 horas nesses tubos. É observado aqui, como vocês estão vendo na figura 2, que nas concentrações de 64, 32, 16, 8, 4 e 2 não tem crescimento bacteriano. Na concentração de 2 é a concentração inibitória mínima, porque a partir dela eu não tenho crescimento. Na meio e 1, vocês veem crescimento bacteriano. Então a partir da 2 significa que de 2 em diante, a 2 é a mínima para que eu tenha um efeito bacteriostático, concentração inibitória mínima, que é o SIM. E a mesma cultura é onde é que eu tenho crescimento bacteriano até 16. Quando eu não vejo mais crescimento bacteriano 32, a partir da 32, 64, não tem mais. Significa que na concentração de 32 nós temos a certeza de que morreram 99,9% das bactérias. Então essa é a concentração bactericida mínima. Tá certo? Então esse é um método conhecido como quantitativo. O mais usado é esse, que é o método qualitativo, o método de difusão em placa, em disco, onde numa placa de agar, que é um meio de cultura para crescimento bacteriano, é feito um suave para que haja o crescimento dessas bactérias e é adicionado discos contendo, pode ser diferentes antibióticos, pode ser o mesmo antibiótico em diferentes concentrações, mas aqui no caso o ideal é que sejam diferentes antibióticos. E aí é analisado a distância entre, quer dizer, esse halo aqui, essa distância aqui, ó. Esse halo, essa distância que vai dizer quanto mais suscetível é a bactéria, quanto maior for o halo de distância entre o centrinho, o disquinho que a gente administrou antibiótico e a borda de crescimento bacteriano. E quando não tem o halo, é lógico que ela é resistente. O halo pode ser bem pequeno. Quanto maior o halo, mais suscetível é a bactéria àquele antibiótico. Seguindo aqui. Bom, como eu disse, o local de infecção é importante, porque há bactérias que penetram em determinados locais, que ocasionam, por exemplo, se dissolvem no líquido cérebro espinhal, e com isso é necessário que o antibiótico penetre na barreira, por exemplo, na barreira hematocefálica. E a penetração e a concentração do antibiótico para passar pela barreira hematocefálica depende de características químicas do antibiótico, lipossolubilidade, condições patológicas, por exemplo, durante processos inflamatórios, há alterações dessa permeabilidade da barreira, peso molecular do fármaco. Se esse fármaco se liga muito ou pouco às proteínas plasmáticas, ele vai ter pequena distribuição ou grande distribuição. Então, isso tudo vai ser importante. Dos antibióticos que atingem o líquido cérebro espinhal,
Eu separei aqui uma tabelinha onde tem os que atingem rapidamente, quer dizer, tem essas características que a gente citou no slide anterior, deles o cloranfenicol, a rifampicina, que é uma rifamicina, o metronidazol, que é um antiparasitário, mas que tem propriedades antimicrobianas, as sulfonamidas e as diaminopirimidinas, que é a trimetoprima, o exemplo que eu coloquei aqui, rapidamente atinge e transpassa a barreira hematocefálica. Dos que atingem e transpassam a barreira hematocefálica com um processo inflamatório, por exemplo, durante uma meningite, penicilina G, a ampicilina, piperacilina, oxacilina, as cefalosporinas, algumas cefalosporinas, o astrionam e das quinolonas, a ciprofloxacina, uma quinolona de terceira geração, e a vancomicina, o glicopeptídeo, tá certo? E o que não ultrapassa a barreira hematocefálica para tratar uma infecção, a cefazolina é a cefacictina, a eritromicina é clindamicina, a tetraciclinas, gentamicina, tobramicina e amicacina. São essas drogas, elas não ultrapassam a barreira hematocefálica e não tratam infecções, tá certo? Nessa região. Com relação às drogas, frisando mais uma vez, o espectro de ação é importante, a capacidade de atingir determinada concentração em determinado local. A partir disso, qual é a via? Há drogas que são utilizadas por via parenteral, outras que são utilizadas por via oral e outras são utilizadas parenteral e via oral. Qual o intervalo de administração dessas doses? Quais são os efeitos adversos, a toxicidade e o custo dessa antibiótico terapia. Então, lembrando que isso é muito importante, mais uma vez, frisando isso, para ficar na cachola. Dos fatores do paciente que a gente citou, então o sistema imunológico, ele é capaz de eliminar o micro-organismo, ele tem um sistema imune deprimido, por exemplo, é um HIV positivo, ele tem diabetes, isso tudo afeta a imunocompetência dele. Se ele tem disfunção renal, então a dose tem que ser corrigida, o intervalo da taxa de creatinina tem que ser sempre monitorado, isso vai acontecer muito com penicilina, cefalosporina, aminoglicosídeos. Disfunção hepática, é contraindicado o uso de eritromicina e tetraciclinas, principalmente. Com relação à idade, os recém-natos, é contraindicado o uso de cloranfenicol, sulfonamidas, tetraciclinas e fluoroquinolonas. Gestação e lactação, muitas drogas podem, como eu falei, ultrapassar a barreira placentária e outras elas podem ser extravasadas através da lactação. E, claro, as drogas provocam alergias prévias que a gente já citou. Dos agentes que devem ser cuidados na gestação, é um foco importante que vocês não devem esquecer, obviamente. Os aminoglicosídeos, que podem causar lesão do oitavo par de nervo craniano. O cloranfenicol, que pode levar à síndrome do recém-nascido cinzento. A eritromicina, com hepatite colestática na mãe. O metronidazol, que é teratogênico. Sulfonamidas, que pode ocasionar encefalopatia aguda por hiperbilirrubinemia. Tetraciclinas, anomalias dos membros, coloração dental, tem uma atração grande por tecido ósseo. Quinolonas tem atração por cartilaginoso, tecido cartilaginoso. E a vancomicina, a ototoxicidade é importante, tá? Ototoxicidade com a vancomicina. Das classes dos antibióticos, eles podem ser classificados conforme os mecanismos de ação e conforme a ação deles, tá? Qual o tipo de micro-organismos que eles combatem. Bom, eu vou classificar elas aqui de acordo com o mecanismo de ação delas, tá? Então nós temos os inibidores da parede celular, que são importantes, os beta-lactâmicos, tá? As cefalosporinas, as penicilinas, os carbapenemas, as tetraciclinas, cloranfenicol, aminoglicosídeo, macrolídeo, eles vão atuar na síntese proteica. Em diferentes regiões, a macrolídeo, cloranfenicol, tetraciclina, bacteriostáticos, atuando nas subunidades ribossômicas, assim como os aminoglicosídeos, só que os aminoglicosídeos são bactericidas. Quinolonas vão atuar sobre a duplicação do material genético, atuando na DNA girase, a topoisomerase 2, em alguns locais a topoisomerase 4. E os inibidores da síntese do folato, aqui as sulfonamidas e as diaminopirimidinas, que é o trimetoprima, é a droga que eu citei já. Tá? Então esses são os principais aqui que não pode esquecer. Muito bem.
Mais uma figurinha para lembrar disso. Então, quem são os inibidores da parede celular? Vancomicina, os beta-lactamos, cefalosporinas e penicilinas, que vão atuar sobre a formação da parede celular, como uma parede celular normal, o ambiente intracelular bacteriano é hipertônico. Então, para manter essa hipertonicidade é necessário a parede celular. Se não houver parede celular, vai entrar água no interior da bactéria e a bactéria vai sofrer lise, pode sofrer lise. As quinolonas vão atuar sobre a DNA girase, a topoisomerase 2, que é responsável pela abertura da fita do enovelamento do DNA para duplicação do material genético. A rifampicina ela vai atuar sobre a RNA polimerase, não vai deixar a formação do RNA mensageiro. Tá? A síntese do ácido fólico é importante para a bactéria, para que possa sintetizar os ácidos nucleicos. As bases purínicas e pirimidínicas são feitas a partir da síntese do folato, que é a partir do paramino benzoico. Isso vai ser inibido pelas sulfonamidas e a trimetoprima. Tá? A membrana celular, com as polimixinas e a anfoterixina, vão alterar, vão provocar alterações na membrana celular da bactéria. Síntese proteica, como eu tinha dito, os macrolídeos e cloranfenicol atuando sobre a solubilidade 50S, tetraciclinas e aminoglicosídeos sobre a solubilidade 30S, lembrando que os aminoglicosídeos são bactericidas. Do espectro de ação, como eu disse, também pode haver uma outra classificação dos antibióticos contra o espectro de ação. Os micro-organismos mais importantes em medicina são, com certeza, os bacilos gram-positivos, os cocos gram-negativos, bastonetes gram-negativos, os micro-organismos anaeróbios, os cocos gram-positivos, clamídia, micoplasma e espiroqueta. Então, esses são os principais micro-organismos, tá? Os mais importantes quando a gente falar da atuação dos antibióticos. A isoniazida é um antimicrobiano de espectro estreito, então tem drogas que têm um espectro mais estreito, só atua sobre micobactérias. Ampicilina é um antimicrobiano de espectro estendido, vai atuar sobre bacilos gram-positivos, sobre bastonetes gram-negativos. E a tetraciclina é um antimicrobiano de amplo espectro, tá? Vai atuar sobre actinomicetos, chiquetes, amebas, clamídia, micoplasma, espiroquetas. Então eu tenho desde espectros mais estreitos a espectros estendidos a amplos espectros, tá certo? É possível fazer associações entre os antibióticos. Qual é a razão para fazer essas associações? A razão para o uso dessas associações mais comum, ela deve ser ou para tratar uma infecção que provoca risco de vida, ou para tratar uma infecção que tem mais de um micro-organismo causador, ou uma terapia empírica quando nenhum agente é ativo contra patógenos em potencial, ou para atingir um sinergismo, que é obter uma potencialização da atividade antimicrobiana, ou para prevenir uma emergência de resistência bacteriana, ou permitir o uso de baixas doses de um agente antimicrobiano. Então essas são as possibilidades para você usar uma associação entre agentes antimicrobianos. Né? Do sinergismo, mais uma vez, é a soma entre duas drogas que vão provocar uma potencialização do efeito, e do antagonismo é quando eu, usando as duas drogas, eu não atinjo esse efeito máximo que poderia ser utilizado, tá certo? Um exemplo de sinergismo é a penicilina com aminoglicosídeos, são dois bactericidas. Quando é que eu vou ter um antagonismo? Quando eu usar um bactericida com um bacteriostático. Aqui, os aminoglicosídeos eles não penetram na célula, por quê? Porque a síntese da parede celular está íntegra, então ele não tem como penetrar. Se eu administrar a penicilina vai provocar uma alteração na formação dessa parede, ela vai ser uma parede muito mais fluida, onde eu vou ter a possibilidade do aminoglicosídeo penetrar nessa parede, e com isso o aminoglicosídeo vai se ligar na subunidade do ribossomo, impedindo que haja a síntese proteica. Tá certo? Muito bem. Então, inibidor de parede celular, um beta-lactâmico com aminoglicosídeo. Outra associação sinérgica são dois bacteriostáticos, sulfonamida e trimetoprimo, Bactrim, que inibem os passos sequenciais da síntese, quer dizer, uma sulfa com a trimetoprima vai inibir os passos sequenciais da síntese do folato e com isso vai fazer uma soma. O trimetoprima sozinha, ela não consegue ter um efeito desejado e então ela associada a uma sulfa, ela vai atingir um efeito muito mais desejado.
Tá? E a amoxicilina com um inibidor de beta-lactamase, costumeiramente a amoxicilina com ácido clavulânico. É um dos inibidores da beta-lactamase em bactérias produtoras de beta-lactamase. Sim. Do tratamento e uso das principais patologias de uso dos antibióticos, eu coloquei uma tabelinha resumida com as principais patologias e a duração dos dias de uso. Então, faringite estreptocócica, 10 dias normalmente de uso de antibiótico terapia. Otite média, de 5 a 10 dias, sinusite. Então, vocês podem depois dar uma estudada nessa tabelinha que é super legal e bacana. Vamos embora. Os antibióticos podem atuar como profiláticos em algumas situações clínicas, sim, tá? Onde é necessário isso. Prevenção de infecções estreptocócicas em pacientes com história de doença cardíaca reumática. Os pacientes podem necessitar de anos de tratamento. Então, é um primeiro ponto. 2. Pré-tratamento de pacientes que sofrerão extração dentária e têm implante de prótese, como válvula cardíaca artificial. Então, evitaria a contaminação da prótese. Prevenção de tuberculose ou meningite entre indivíduos que estão em contato íntimo com pacientes infectados. Importante. Tratamento prévio em certos procedimentos cirúrgicos, como cirurgia intestinal, substituição de articulações ou algumas intervenções ginecológicas para prevenir infecções. Então, essas são algumas situações clínicas importantes onde o tratamento profilático é recomendado com antibiótico terapia. Sigamos. Complicações. O que tem de efeito adverso principal? O que eu não posso esquecer? Você não pode esquecer da hipersensibilidade quando eu falar de beta-lactâmicos, principalmente a penicilina, ou quando eu falar de sulfa. Então, essa hipersensibilidade vai depender do antígeno. Ele pode ser maior ou menor, mas vai gerar hipersensibilidade. Com isso, caracteristicamente, pode desenvolver os quadros sintomatológicos dessa hipersensibilidade. Toxicidade direta. Não dá para esquecer que a aminoglicosídeo causa ototoxicidade e nefrotoxicidade. E nem que o cloranfenicol faz depressão da medula. Superinfecções. Antibióticos de amplo espectro podem alterar a microflora do trato intestinal. Isso possibilita a proliferação de micro-organismos aproveitadores. Por exemplo, a infecção por Clostridium difficile, uma vez que foi utilizado e a flora intestinal, a microflora normal, foi eliminada. Com isso, eu posso ter uma colite pseudomembranosa por Clostridium difficile. E pode provocar complicação, é uma resistência bacteriana. Até por isso, ao longo da história, a gente sabe que os antibióticos foram prescritos de forma não ortodoxa e levou-se ao desenvolvimento de muitas cepas bacterianas com resistência. Tá certo? Dessa resistência, resumidamente, como é que eu posso ter uma resistência bacteriana? Ou a bactéria já tem uma resistência natural, ou ela foi provocada por uso de um antibiótico, e esse desenvolvimento dessa resistência pode ser por transformação. Quando eu tenho a lise de uma bactéria e o conteúdo, o gene resistente do plasmídio é liberado, uma outra bactéria ela absorve esse plasmídio e incorpora isso no seu material genético, e a partir de então ela tem uma resistência que foi obtida. Pode ser por conjugação, contato entre as bactérias e troca de plasmídio, ou ainda por transdução, quando um bacteriófago ele passa esse gene para o plasmídio da outra bactéria. Ele adquire isso de uma bactéria e transfere esse plasmídio para uma outra bactéria. Então, transdução, transformação ou conjugação não pode esquecer. Da transdução, que é do bacteriófago, o DNA com o gene de resistência é transferido. Onde é que eu tenho isso aqui? Um exemplo. No Staphylo aureus. Staphylo aureus pode adquirir resistência através do bacteriófago, tá? Por transdução. Por transformação, pneumococcus e Neisseria costumam adquirir resistência por transformação, quer dizer, envolve a captação e incorporação do DNA livre. Tá? Então isso é importante. E por conjugação, geralmente bacilos gram-negativos têm essa capacidade de conjugar, passar o gene por contato direto. Tá certo? Quais são os mecanismos, outros mecanismos de resistência, não só de material genético, de transmissão de plasmídio, mas de resistência? As bactérias podem modificar os sítios de ligação de antibióticos. Por exemplo, as penicilinas se ligam, os beta-lactâmicos, como as penicilinas, se ligam a proteínas ligadoras de penicilinas, que são transpeptidases importantes que vão formar aquelas ligações de aminoácidos entre as cadeias de N-acetilmurânico e N-acetilglicosamina.
Então isso é importante. Quando há alteração dessas proteínas, o antibiótico não vai fazer mais efeito. Então, modificação dos sítios de ligação dos antibióticos. O que mais? Produção de enzimas pelas bactérias que inativam os antibióticos. Opa, beta-lactamases, cefalosporinases, carbapenemases, que são bactérias que produzem essas enzimas que vão degradar, por exemplo, beta-lactâmicos. Desenvolvimento de caminhos metabólicos resistentes, também é característico de algumas bactérias. Redução da permeabilidade a antibiótico, por exemplo, uma bomba de efluxo, retirando o antibiótico do local, do interior da célula bacteriana, certo? Então são outros possíveis mecanismos, isso não pode esquecer. Das bactérias, da resistência a diversas bactérias aos beta-lactâmicos, que eu vou frisar, quem é que produz beta-lactamase? Principalmente Staphylo aureus, Enterococcus, Pseudomonas aeruginosa, Enterobacteriae, as enterobactérias, a Neisseria gonorreia, a Neisseria meningitidis, Moraxella bacteroides e a Cinetobacter. São os principais produtores de beta-lactamase. Quem é que reduz a permeabilidade? Staphylo aureus, Streptococcus pneumoniae, Enterococcus, a Neisseria e a Pseudomonas aeruginosa tem a capacidade de eliminar reduzir a permeabilidade. E quem é que tem alteração do sítio-alvo? A Pseudomonas aeruginosa é caracteristicamente principal na alteração do sítio-alvo de ligação na proteína ligadora das penicilinas, onde os beta-lactâmicos como as penicilinas vão agir. Muito bem, meus amados sugadores do conhecimento farmacológico. Alguma dúvida? Espero que vocês tenham gostado. Essa foi uma aula especial para a turma do 5º período de Medicina da Unirio, mas que vai servir para todo mundo que tem um pouco de curiosidade, que tem alguma dúvida na farmacologia básica sobre o uso e os benefícios produzidos pelos antibióticos. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, vê lá nosso Instagram e beijo do magro.